Olá a todos! Nessa aula a gente vai voltar a trabalhar com os nossos scripts em Python e SQL e nós vamos começar a analisar de fato aqui as informações que a gente tem no nosso banco de dados. Para facilitar as nossas análises, a gente vai criar um objeto no banco de dados, a gente vai criar uma view que vai sintetizar ali todas as informações ou a maioria das informações que a gente tem para poder trabalhar ali e conseguir recuperar alguns dados ali e conseguir gerar os nossos insights aí, as nossas informações. Então, eu vou abrir aqui o nosso Management Studio, não se assuste com a query. Então vamos entender o que está sendo feito aqui, ó. Em primeiro lugar, eu estou criando aqui o meu objeto no banco de dados, então isso vai ser guardado no banco de dados. O que a gente está fazendo? A gente está dando um select em várias tabelas aqui e a gente está usando o conceito de subquery. Isso poderia ser feito de uma outra maneira, usando uma CTE, mas a gente vai fazer dessa maneira que ela é compatível aí com a maioria das versões, tanto de SQL quanto de outros gerenciadores de banco de dados. O que vai mudar aqui, talvez, são algumas funções aqui que a gente tem, que talvez são proprietárias do Transact SQL, que talvez a gente não tenha nos outros gerenciadores. Mas aí, se for o caso, você pode procurar ali uma função semelhante, paralela, que faça o mesmo tipo de conversão para a gente aí. Então, a gente vai começar a analisar de baixo para cima essas questões da query. Então, a gente vai olhar aqui o que a nossa primeira consulta está retornando para depois a gente trabalhar o que vem aqui em cima. Então, eu vou limpar aqui o que a gente tem e vamos entender aqui o que a gente está fazendo. Então, a gente vai estudar, eu vou diminuir um pouco a fonte para a gente conseguir ver a query toda aqui. Então, deixa eu dar um enter aqui para facilitar a visualização. Depois a gente volta. Então, a gente vai começar a estudar o que a gente está fazendo aqui, ó. Vamos prestar atenção nesse pedaço de consulta que a gente tem aqui, ó. Então, o que a gente está fazendo? A gente está visitando ali diversas tabelas. Então, a gente está, primeiramente, na tabela de orders aqui do nosso banco de dados, fazendo um join com a tabela de customers, aqui usando os predicados de junção que a gente tem aqui, no caso da tabela orders e da tabela customers. A gente tem também aqui, está fazendo outro join aqui da tabela employees com a tabela orders, e a gente vai usar a tabela orders para ir fazendo todos os joins que a gente já tem aqui para fazer, ok? Então, baseado nessas junções, a gente vai trazer aqui as colunas relacionadas às junções que a gente faz aqui embaixo. Então, da tabela orders aqui a gente está trazendo a identificação. Aqui da tabela employees a gente está trazendo aqui o país e está dando um nome aqui para essa questão. E a gente também está trabalhando aqui com uma tabela chamada Time Dimension. A tabela Time Dimension é importante aí quando a gente está falando de análise de dados, que ela representa ali todas as informações relacionadas a tempo. Então, com ela, com essa tabela aqui, a gente pode... Deixa eu até mostrar o conteúdo dela. Deixa eu pegar o nome aqui. Eu vou executar nessa... Não, vou abrir uma aba nova. Então, select, asterisco, from, time dimension. Então, o que essa tabela tem? Eu não mostrei, eu vou falar novamente sobre ela. Tem todas as informações de tempo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o campo data e todas as informações aqui referente a essa data. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui 1980 aqui, dia 7 de janeiro de 1980. Então, a informação que a gente tem separando aqui
decompondo a data, o dia da semana por extenso, o dia no ano, se esse dia foi um dia útil ou não, se esse dia é um final de semana ou não. Tem diversas informações, se ele é um feriado, se ele é pós-feriado, qual é o dia da semana que a gente tem essa data. Então, baseado nisso, a gente consegue bastante informações referente a tempo. E qual que é o link que a gente usa para essa tabela aqui, ó? O link que a gente usa para linkar com as informações que a gente tem, deixa eu descer aqui, ó. O link que a gente tem para entender, para juntar as informações da tabela Time Dimension com a tabela de pedidos que a gente tem, é através do Order Date. Então, na tabela de Orders, eu tenho ali a data que foi realizado o pedido, e uma vez que eu tenho a data, eu consigo fazer a junção aqui e pego todas as informações referentes àquela data. Bom, essa é a primeira query. Baseado no resultado dessa subquery aqui, que a gente tem, dessa subquery, a gente vai pegar os resultados que vierem dela e vai fazer algumas transformações no dado. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer um binding aqui, que é uma binarização dos dados, que baseado nos países que a gente recuperar, a gente vai criar um flag, ou um label aqui, ou uma coluna nova que vai mostrar qual é o continente que esse país pertence. Então, por exemplo, as compras relacionadas a Brasil, Argentina e Venezuela, elas vão ser definidas como South America. As compras aí relacionadas aos Estados Unidos, Canadá e México, eles vão ser relacionados com o North America. E aquelas que não forem nenhuma nem outra, a gente vai definir aqui como Europe. Essas questões aí, pessoal, de SQL, eu não vou me aprofundar tanto, que a gente, nesse próprio canal e no próprio LinkedIn, a gente já tem ali um curso de SQL. Se você tiver dúvida de como funciona essas questões, você vai lá, dá uma revisada lá, é um material gratuito, vocês fiquem à vontade aí, ok? Então, e eu estou chamando toda esse case aqui, eu estou chamando essa coluna de continents. Então, eu trago as outras colunas que são retornadas daqui, formato a data aqui para um formato de mês e dia, para fazer algum cálculo necessário mais à frente. Somo o preço total, somo a quantidade para retornar algumas informações. E como eu estou usando aqui as funções de agrupamento, lá embaixo aqui na tabela eu tenho que usar o nosso glorioso group by aqui com as colunas que a gente está retornando. Essa parte aqui está comentada, porque como a gente está criando uma view, essa parte do order by aqui está comentada, porque na view a gente não usa order by, porque quando a gente faz o select, a gente ordena depois que a gente executar a view, ok? Então, esse processo foi o processo de criação da view, ele vai retornar para a gente aqui, ó, opa, falou que já está criada, né? Então eu vou dar só o select nela. Essa visão já está criada no meu banco de dados, então eu vou dar só um select aqui nela. Select asterisco from vQuery geral. Vamos executar aqui. Então perceba que ela devolve para a gente aqui diversas informações, que foi o que a gente recuperou na nossa visão. Então aqui está aquela questão que a gente tinha comentado sobre a dimensão tempo. Então, baseado naquelas informações da dimensão tempo que a gente tem aqui, ó, a data, a gente consegue pegar o dia da semana, eu esqueci o termo que a gente usa aqui, deu branco agora. A estação do ano, o dia da semana, o trimestre que essas informações pertencem. Se a gente quiser analisar isso lá no Python, a gente consegue por essas visões. Então, agora eu vou voltar lá no Python. Então, aqui a gente tem, deixa eu limpar aqui todos os outputs. A gente tem a nossa conexão, eu já fiz a conexão no nosso banco de dados. Perceba que aqui, ó, eu estou dando o mesmo select que a gente executou lá, passando como string aqui o select na vQuery geral, que ela vai retornar os dados para a gente aqui, baseado na nossa funçãozinha ali de motorzinho de resultado ali, e vai criar o dataset para mim aqui,
baseado nas informações que ele recuperar do SQL, ok? E aqui, ó, veja aqui embaixo, o que eu estou fazendo, ó. Vou até limpar aqui para explicar. Aqui, nessa parte de baixo, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma cópia do dataset. E olha o que a gente já está fazendo aqui, ó. Eu estou usando o método query do DataFrame. O que ele está fazendo? Olha, eu já estou filtrando a coluna que ele está voltando lá para mim, ó. Então lembra que lá a gente tinha criado uma coluna de dataset de continentes? Aqui, ó. A gente não tinha criado uma coluninha aqui de continentes. Então eu vou estabelecer o filtro nessa coluna, que vai retornar essas informações que a gente tem aqui. Então eu vou filtrar aqui, ó, através do método query. Vou selecionar essa linha de novo, através do método query aqui no nosso DataFrame. Eu vou executar o meu DataFrame, pegar a cópia. Então aqui, ó, tá vendo a cópia? Eu vou pegar a cópia do meu DataFrame que retornou lá do SQL, através do método fbase.copy, e vou filtrar. Falo, só que eu quero somente as informações cujo continente seja a Europa, ok? E baseado nisso, vou apagar aqui para poder pegar de novo. Baseado nisso, eu vou selecionar do meu DataFrame somente as colunas Customer Country e Total Price, somente, lembrando que esse dataset aqui, ó, esse dataset que a gente está manipulando aqui, esse DataFrame, ele já está vindo com esse filtro aqui. Então, essas colunas que eu vou pegar aqui, Customer Country e Total Price, já vai vir somente com esse filtro do continente europeu, ok? Eu vou estar usando o Reset Index aqui só para criar o meu índice novamente. Isso vai funcionar só no Python. Eu vou mostrar de novo e peço para mostrar o meu dataset. Vamos lá ver o que ele vai fazer aqui. Então, executei o meu select, daqui eu pedi para mostrar as 5 primeiras linhas e vou executar essa consulta aqui agora. Essa consulta não, essa pequena transformação que a gente fez nos dados. Então, olha lá. Quando eu digo que eu estou dando um reset no meu index, eu estou fazendo isso aqui, ó. Perceba que ele já tinha um índice, não necessitaria fazer isso, mas perceba que o índice é diferente e eu estou criando um índice novo. Um índice ordenado agora, porque ele tinha perdido a ordem, porque como a gente filtrou aqui somente o continente europeu, ele já filtrou somente os dados relacionados a países europeus, mas esses dados já tinham ali um índice. Então esse índice agora virou uma coluna, um índice que já vinha no meu DataFrame virou a coluna, e eu estou criando aqui um índice novo. Então o meu Reset Index está fazendo esse papel aqui, ó, criando esse índice novo aqui, ok? Perceba também aqui, ó, que a gente tem só os países europeus. Aqui, ó, só os países europeus. E aqui a gente tem o Total Price que a gente pegou lá. Então, perceba que eu peguei somente as colunas Total Price e Customer Country. O índice já ia vir porque ele era o índice que já vinha acompanhando a tabela e eu resetei ele aqui para criar um índice novo. Ok? Então eu vou apagar isso aqui agora. Essas consultas que eu fiz. Agora eu vou apagar isso daqui, esse label não vale mais aqui, ó, só pra gente não confundir. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Através da biblioteca Plotly, eu vou importar ela e vou aqui, ó, criar o meu gráfico baseado nas informações que a gente tem. Então eu vou executar e explicar depois que ele foi executado. Então eu vou pegar aqui, criar o meu gráfico. Ele criou o gráfico aqui pra gente. Perceba que esse gráfico está um pouco estranho. Perceba que ele criou aqui as informações gráficas pra gente. Ele está um pouco estranho. Eu vou parar essa aula por aqui, por aquela nossa limitação do LinkedIn. Então na próxima aula a gente vai partir daqui para entender por que o gráfico ficou dessa forma aqui. Ok, pessoal? Então eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais.